Então, vamos aqui começar a gravação da nossa aula número 11. Nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o Shell ainda, certo? Que a gente começou a ver na aula passada. A gente vai, nessa aula, pegar a implementação do Shell e depois fazer um pouquinho da análise da complexidade do Shell, tá? Ok, o Enzo vai ajudar, o Enzo do número USP 15, certo? Vamos lá, vamos ver como é que funciona. Tudo bem, Enzo? Tudo certo. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Esse daqui é um vetor aleatório, 50 posições. Nós vamos pegar o shell e vamos colocar ele para funcionar. O que eu mudei aqui, na verdade, em relação à aula passada, é que agora não mudei nada. Que vergonha. Por quê? Pera lá. Deixa eu até parar a gravação aqui. Então, depois desse pequeno problema técnico, voltando aqui, o que eu fiz? Eu mudei na relação ao que a gente apresentou na aula passada, que é para deixar claro o que está sendo comparado nos gaps. Eu acho que não ficou muito, não estava muito fácil de visualizar isso daí. Então, o que a gente tem? Só para relembrar como é que funciona. Esse cara aqui, ele vai começar com um gap que é potência de 2 menos 1, certo? Então, ele vai pegar qual que é a maior potência de 2 menos 1 que cabe dentro dos dados. Que eu estou com 50 elementos, que potência vai ser essa? Que número vai ser esse, Enzo? Vai ser 16, 32, 47, né? Não, 47 não é potência de 2. É verdade. Vai ser 31, então. 31, exatamente. Então ele vai pegar aqui, ó. Então a única coisa que eu mudei é que agora ele vai destacar. Ele está comparando, olha, esse cara aqui é o da posição 31 e o vermelho aqui ele está a um gap de distância, certo? Então ele vai trocar. Agora ele vai pegar o 32 e o 1. Agora ele pega o 33 e o 2. Mesma coisa que a gente viu na aula passada, certo? A única coisa é que agora eu fiz isso. Ele destaca os caras que estão participando daquele processo ali de ordenação naquele momento. Agora você percebe que o gap já passou para 15, aí você consegue ver, tem o cara amarelo aqui e o vermelho seguindo ele, certo? Vai chegar uma hora, olha só, aqui é uma hora boa para parar. Cadê? Ó, se a gente for aqui, o que a gente tem, ó? Esses aqui são os caras que estão coloridos na tela são os caras que estão participando dessa ordenação. É como se a gente estivesse fazendo um insertion só considerando esses daqui, entendeu? Então, ó, vamos pegar o 41, 26 e o 11. Não tem que fazer nada. Se eu pego agora 42, 27, tem que colocar o valor. Apesar de que eu acho que você não vai conseguir enxergar. Ó, o 43, no 42 tem o valor 43, no 27 tem o valor 38. Ele não vai trocar. Aqui também não vai. Vamos pegar, ali do 24 é o que vai ser interessante. Olha só. Aqui eu consigo ver na tela que tem 4 elementos que estão fazendo parte dessa ordenação. Então é como se eu tivesse entregado para o Enzo. Enzo, olha só. Tá aqui 4 elementos para você ordenar. Considere só esses 4, cara. Coloque esses 4 em ordem. E mais que isso ainda, Enzo. Os 3 primeiros elementos já estão ordenados. Certo? Certo. Isso daqui é exatamente a descrição do insertion, concorda? Sim. É exatamente. Eu tenho 3 elementos que já estão ordenados e apareceu um quarto elemento que eu tenho que colocar ordenado. E aí é o que ele vai fazer, certo? Ele vai trocar Aí ali. fica tipo um insertion, só que sempre aproveitando do quadro ordenado. Porque Exatamente. Aí agora o que vai ele. ordenar o vetor de 2, aí depois ele diminui o gap, o vetor passa de mais. Exatamente. Então, o que eu quero mostrar com essa visualização diferente aqui é o que ele está fazendo. Ó. Vamos passar alguns passos. Ó. Nesse momento, passei demais. Talvez. Aqui, ó. Nesse momento aqui, o que a gente tem? Esses caras que estão coloridos aqui são os elementos que estão a um gap de distância um do outro. O gap aqui, no caso, é 7. Então, eu estou falando assim, Enzo, ordena para mim esses 7 elementos, certo? Eu tenho 7 elementos aqui. Ordena para mim esses 7 elementos. E os 6 primeiros elementos já estão ordenados. Certo? Então, você vai ordenar como a gente ordenaria com o insertion. Coloco o 43 aqui. Agora eu comparo o 43 com o cara da posição 35 com o cara da posição 28. Troco.
Comparo o cara da posição 28 com o cara da posição 21, troco. Agora eu comparo o cara da posição 21 com o cara da posição 18, não tenho mais que trocar, já está ordenado. E aí eu vou para o próximo cara aqui. E aí quando eu vou para o próximo, para o 43, esses são 7 caras que eu tenho que considerar para ordenar. Então, cada vez que eu rodo, ele vai mudando qual é esse subconjunto, esse subvetor que eu tenho que ordenar. Certo? Então é basicamente isso que ele faz, até o final. Agora, o gap é 3, ó. Então, ó, o que eu tenho aqui? Vamos pegar um passo. Eu vou pegar aqui, ó. Esses são os caras que eu tenho, que estão aparecendo aqui coloridos, são os caras que eu tenho que considerar. Então eu digo assim, olha, pega esses 8 elementos e coloque eles em ordem, mas os 7 primeiros já estão ordenados. Então eu vou pegar o 33, que está aqui na posição 23, e vou colocar ele nesse vetor ordenado, tá? E aí, o insertion, a gente vai usar o insertion como... Porque o insertion é exatamente isso. Você tem um vetor que já está ordenado, você vai colocar um novo elemento lá dentro, tá bom? Então isso aqui, basicamente, é só para relembrar o que a gente viu, só que agora com essa diferencinha que está um pouco mais colorido aqui. Com isso, eu acho que a gente já é capaz de implementar o shell, tá? Acho que assim fica mais claro da gente entender como o shell funciona e a gente vai implementar o shell, ok? Agora ele está fazendo com gap 1, é a última passada, e aí você vai ver que toda vez ele vai considerar todo mundo agora, e aí ele coloca todo mundo em ordem, e vai estar... A vantagem dele é que quando ele chega nesse ponto, está todo mundo quase ordenado, e vai ser sucesso, tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida, Enzo? Perfeito. Vamos implementar isso daqui. Primeira coisa que a gente já sabe, quando a gente for implementar isso, a gente vai implementar e vai ser... Eu não vou fazer desse jeito, porque não funciona muito bem. Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos implementar... E aí, o que a gente sabe? O que a gente sabe para implementar isso? O que necessariamente a gente vai fazer? A gente sabe que a gente precisa do insertion, né? A implementação dele é baseada na implementação do insertion. Concorda, Enzo? Nós poderíamos implementar o insertion novamente aqui, tá? Mas o insertion é muito simplesinho, não? Não é isso. A gente vai pegar o insertion que a gente já implementou numa aula passada, certo? Nós vamos copiar esse insertion e trazer ele para cá. Então, nós fizemos na aula de 1º de setembro, olha só, 1º de setembro a gente estava implementando o insertion. O insertion, eu lembro que a gente fez errado. Eu vou trazer ele para cá, tá? Eu vou mudar o nome dele. Insertion para... De insertion para insertion, tá? Beleza, vamos só relembrar o que nós temos aqui no insertion, tá? Aí, isso aqui é o esquema padrão. Consegue ler bem o que está escrito na tela? Então, isso aqui é aquele esquema padrão que a gente tem. Ele lê o arquivo, e aí chama o cara que vai ordenar, e aí ele confere se o arquivo está ordenado, certo? Basicamente é isso que ele faz. A ideia do insertion está aqui, olha. O que o insertion faz? Ele começa com todos os elementos a partir da posição 1 e vai até o n-1, indo de 1 em 1, pega o elemento e tira, aí compara esse elemento que ele tirou, o x, com o elemento da posição j. Se o j for maior, quer dizer, o x tem que ficar um pouco antes, ele pega e copia o j no j mais 1 para abrir espaço para o x lá na frente e volta o j. E aí, aqui, no final, ele sabe onde vai colocar o x. Ele coloca o x na posição j mais 1, quando ele acaba. É muito, muito simples. Nós vamos transformar esse cara no shell, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos copiar o insertion e vamos chamar ele de shell. Nós vamos arrumar mais algumas coisinhas aqui para não ficar esquisito. Vamos chamar ele de shell, apesar de que... Bem, é meio cretino fazer isso, mas se você há de convir que isso daqui já é uma implementação do shell, né?
Isso aqui já é uma implementação do shell. Você concorda? É um, é um shell que só tem um gap, que é 1. Então, assim, seria uma resposta extremamente cretina, mas se eu colocasse assim, olha, implementa o shell e eu não falasse mais nada, e você colocasse isso, tecnicamente você estaria implementando o shell, entendeu? Mas seria bem cretino também, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente vai dar uma arrumada numa coisa aqui só. E, inclusive, no ano passado foi onde eu fiz errado. Eu implementei errado o shell na aula. Funcionou por um outro motivo lá, mas por um acaso danado ele funcionou. Mas eu fiz uma modificação que não deveria. Eu troquei, olha, veja só o que eu fiz. Eu troquei o j menos menos por j menos igual a 1. Você concorda que isso aqui não mudou nada no insertion? Correto? Enzo? Enzo? Bem, voltou a conexão. Então, Enzo, aqui a gente trocou o j menos menos por j menos igual a 1. Tudo bem? Você concorda que isso aqui não mudou nada no que ele faz, correto? Correto, correto. Tá. Bem, aqui a gente poderia achar que a gente poderia trocar também esse i mais mais por i mais igual a 1, mas não. Foi isso justamente que eu fiz errado no ano passado, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um negócio que também não vai mudar em nada o que ele faz, tá? Eu vou criar uma variável gap aqui. Ó, bem, só para deixar claro. Isso daqui é o insertion. É exatamente o insertion. Ele é o insertion. Concorda? Sim, sim. Você só trocou o nome e trocou o nome de novo. Só isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável chamada gap. Vou fazer gap virar 1. E eu vou fazer, olha, em vez de i recebe 1, vou fazer i recebe gap. Em vez de j menos i, j j igual a i menos 1, é j menor que gap. J mais mais virou j mais gap. J menos menos virou j menos gap. J mais 1 virou j mais gap. Certo? Você concorda também que continuou exatamente igual? Você só espaçou mais. Não espacei, porque o gap continua 1. Porque o gap continua 1, sim. Então isso aqui continua sendo exatamente igual ao insertion. Certo? Eu não mudei nada nesse momento. Eu vou até fazer aqui, ó. Eu vou compilar. Certo? Ok, vou pegar aqui o insertion. Eu vou compilar os dois. gcc-o insertion. Beleza. gcc-o shell. Beleza. Tá aqui, temos os dois. Vamos rodar eles. Vamos rodar com o time. Vamos rodar o insertion. E aí eu vou passar. Vou aproveitar. Lembra que a gente tem nas aulas passadas a gente tinha criado uns arquivos. Tá lá na aula 1. Vamos usar eles de novo. Quero in de tamanho. Esse daqui eu acho que dá tempo de rodar. Tá? Vai lá. Não? Ok, demorou 9 segundos para terminar. O shell deve demorar o shell, já que a gente, o shell, ele deve demorar exatamente, bem, próximo disso, né? Talvez não exatamente, porque a gente está rodando várias outras coisas e tal, mas alguma coisa da ordem de 9 segundos, tá bom? É isso que a gente deve esperar. O fato de que eu coloquei aquela variável lá a mais não deve ter tanto impacto assim, tá? Demorou um pouquinho mais, 10 segundos, concordo, mas não é nenhum absurdo, tá bom? Ok, só que aí já está pronto, cara, já está pronto. Esse daqui é o insertion que funciona com um gap arbitrário, certo? Ele funciona com um gap arbitrário. A única coisa que a gente precisa fazer agora é, ao invés de a gente fazer isso com um gap só, a gente vai fazer isso com vários gaps, tá? Vamos fazer assim, ó. Eu vou começar com um gap valendo... vou fazer uma coisa, digamos assim, arbitrária nesse caso aqui. Vamos pegar uma potência de 2 grande, potência de 2 menos 1 que seja grande, 511. Tá? Vou pegar 511. Então, 512 é uma potência de 2, menos 1 deu isso daqui. Tá?
Então eu vou começar com isso. Depois eu vou mostrar que não é assim que a gente faz também, mas eu vou começar com isso. Aí eu vou fazer um laço, certo? Esse laço, ele vai aqui dentro, ele vai chamar o gap. Chamar o gap não, fazer o insertion. Com aquele gap lá. Agora o gap, ele começa em 511. Quando ele termina, ele vem aqui e pega esse gap e divide ele por 2. Certo? O gap dividido por 2. Então ele vai fazer 511, 255, 127, 63, 31, ok? Agora o que a gente tem que fazer é aqui, ó, na linha 33, a gente tem que dizer quando é para ele continuar fazendo isso. Ou, na verdade, pensar quando que ele tem que parar de fazer isso. O que você sugere, Enzo? Ah, eu diria que o último gap é 1, né? Exatamente. Então, Então, na verdade, enquanto o gap for maior que 0, enquanto o gap for maior que zero, exatamente. Enquanto o gap for maior que zero, a gente tem que tomar cuidado, ver se ele chega realmente em zero, né? Mas ele chega, porque ele vai chegar 500 e blá, 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 7, divide por 2, 3, divide por 2, 1, divide por 2, 0. Aí ele sai. Então a gente garante com isso o gap chega em 1 e garante que com isso uma hora ele é zero e aí ele sai do laço, tá bom? Cara, acredita que isso aqui já é o shell? Vamos lá. O que você chuta? Demorou 10 segundos para ele rodar da outra vez. E agora, quanto que você acha que vai demorar? 7. 7? 7 segundos? Nos iômetros. Nos iômetros foram 7. Vai ser um pouco menos. 3? Um pouco menos. 1? Caramba. Vamos ver. É isso, cara. É isso. 0,061 segundos. Aquela Eu quis mudança. dizer 0,07, professor. Esqueci a potência de 10. Não entendi nada, cara. Você Eu falou. esqueci a potência de 10, eu quis dizer 0,07. Foi quase. Tá bom, tá bom. O é esse, cara. Isso é o Shell. Veja só, veja o seguinte. A gente já sabe o que aconteceria. A gente está trabalhando com um cara de tamanho 100 mil. A gente sabe o que aconteceria se a gente fosse para 1 milhão, certo? Se a gente fosse para 1 milhão, a gente multiplicaria o tempo do insertion. Vamos fazer o insertion, certo? A gente multiplicaria o tempo do insertion por 100. Então, se ele demorou 10 segundos, ele demoraria quanto agora? Demoraria 1000 segundos para rodar, certo? 1000 segundos dá aí um tantinho bom aí para a gente ficar esperando. Mas se eu rodar o shell, vai dar quanto? 1000 segundos dá uns 1000 segundos dá uns 16. E Ah, o sim, sim. shell, 16 minutos. se for N3 meios, vai multiplicar por 10 raiz de 10, que é uns 30 e 32. Vai multiplicar por 30 e pouco. Então vai ser esse 6,1 aqui, 61 milissegundos é, vezes 30 e poucos, certo? Que dá. Demorou já. 3 segundos. Tá bom? Você trocou 16 minutos por 3 segundos. Cara, agora fala a verdade. Com isso daqui, com essa modificação, isso é ou não é um negócio muito, muito bem bolado? O Shell É merece. até meio bizarro, porque se você não estudasse, se você não estuda o shell antes, você acha que vai demorar mais, porque tem um outro loop, né? Exatamente, tem um outro loop dentro de outro loop. Então, na verdade, a primeira coisa quando o Shell deve ter proposto isso, os caras devem falar assim, velho, você está querendo convencer que você vai diminuir o trabalho fazendo mais trabalho? E aí ele teve o trabalho de tentar provar isso. O que ele provou é que isso daqui não aumenta a complexidade do insertion, que era a primeira coisa. E aí o que a gente vai fazer logo em seguida? A gente vai mostrar que isso daqui não aumenta a complexidade do insertion. O insertion não tem uma complexidade maior do que desculpa. O shell não tem uma complexidade maior do que o insertion por conta desse loop adicional. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois o pessoal conseguiu provar que não é só que ele não tem a complexidade maior. Ele tem uma complexidade muito menor. Agora o que a gente deveria se perguntar aqui, nessa altura do campeonato, é o seguinte: vamos comparar ele com o HIP. A gente tem um HIP aqui, eu acho que na outra aula.
A gente tem o hip aqui na aula 8. Vamos ver ele com o hip. Eu acho que o hip deve dar um pouquinho menos, eu acho. Ah, deu bem menos. Certo? O hip deu bem menos. Se a gente fizer com o merge, deve dar menos ainda, tá bom? Professor, posso... Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Deixa eu fazer só o seguinte, cara. Eu vou só parar a gravação.